fantástica, olha eu aqui de novo, Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, mas agora vamos falar de quem fala de Santos, que é o torcedor. Torcedor, esse sim que sofre com o time, que chora na alegria e na tristeza, e que tem muitas histórias para contar. Nesse quadro, Memórias de um Santista, nós vamos lá para o sul do país, vamos a Porto Alegre, falar com um cara que mexe com as abelhinhas, um apicultor, Hélio Seibert. E ele fez uma façanha, marcou o Pelé, ganhou uma camisa do Pelé, deu um presente pro Pelé e tomou de volta. Vamos conhecer nessa história aqui esse torcedor do Santos e tem muito orgulho em ser torcedor santástico. Tudo bem, Hélio? Prazer falar com você. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que for aí. Tudo bem contigo? Tudo bem, Vanderlei. Um abraço para o amigo, uma satisfação trabalhar com você nesse programa, atendendo as pessoas que gostam e apreciam o nosso querido clube. Eu moro em Porto Alegre, sou gaúcho, mas nasci em Cachoeira do Sul, cidade localizada a 200 quilômetros da capital, onde eu me criei e me tornei torcedor do Santos por vontade, por desejo e por satisfação ao mesmo tempo. É um clube que me fez crescer, gostar de futebol, coisa que eu faço até hoje. E a gente se dedica a nossa vida a gostar desse querido clube, né? Uhum. Ô, Hélio, o teu sobrenome é Seibert? Você é de origem alemã? Eu sou de origem alemã, meus avós vieram da Alemanha, e se pronuncia Seibert e se escreve Seibert. É sobrenome germânico, né, que a gente adotou, a minha família, meus pais já faleceram, eu tenho um irmão mais velho e a gente tem descendência germânica. Entendi. E o que você fez? O que você hoje você já é aposentado, né? Mas você trabalhou com o que até hoje, Hélio? Eu estou aposentado há cerca de 20 e poucos anos, mas me dedico ao trabalho de apicultura. Eu tenho atividade no interior do estado com mais 2 sócios, amigos que trabalham. Eles têm uma maneira de trabalhar lá no interior diferente da minha, que aqui em Porto Alegre eu só trabalho com comércio relacionado à apicultura dentro de empresa, com funcionários, gerentes, pessoas que apreciam um bom mel para consumo próprio, né? Entendi, esse produto não é encontrado à venda em comércio para evitar problemas de falsificação e coisas muito frequentes nesse nosso dia a dia. Uhum. Ô, Hélio, você tem um irmão, né? Tenho um irmão que tem 10 anos a mais do que eu, e a gente mantém contato. Ele é viúvo, né? Meus pais faleceram. Meu pai já faleceu há mais de 20 anos, mas a minha mãe faleceu há 5 anos atrás e eu morava com ela. Eu sou solteiro e moro sozinho. A minha mãe faleceu há 5 anos atrás e até hoje faz falta, né? É uma coisa que a gente não esquece na vida. Sem dúvida, né? Me diga uma coisa, por que você morando em Porto Alegre, vindo do interior do Rio Grande do Sul, você começou a torcer para o Santos? O Santos é o segundo time? Você torce para o Grêmio ou para o Internacional e o Santos é o segundo time? Ou como é que é? Ou você torce só para o Santos? Como é que é essa história? Não, eu só tenho um clube de futebol, vou morrer com esse clube na minha vida, eu não tenho simpatia por Grêmio nem para o Internacional, moro numa cidade que tem 2 clubes importantíssimos no mundo, a gente respeita, porém a gente tem uma opinião, né, a gente de repente gosta do Santos porque é uma coisa assim que a gente se criou, gosta desde o tempo da infância, com o futebol de mesa que eu me criei, gosto de jogar ainda até hoje, apesar de estar um pouco parado, mas clube de futebol, para mim, na minha vida, só tem um, se chama Santos Futebol Clube. Que coisa, hein, rapaz? Bom, você deve ter ouvido e visto o Pelé jogar, né? Pelo que eu percebi na nossa primeira conversa ali. Conta como é que foi teu primeiro contato com o Santos Futebol Clube e por que você passou a torcer para o Santos? Na verdade, tudo começa relacionado com o futebol de mesa, que o meu irmão que me ensinou a jogar, meu irmão teve muita influência na minha vida esportiva, e lá em Cachoeira do Sul nós tínhamos mesa, a gente jogava, tem botões até hoje que estão na minha vida presente, é uma coisa que a gente se criou. Ele tinha simpatia pelo Palmeiras, apesar de gostar também do Palmeiras até hoje, ele tem simpatia pelo Internacional aqui em Porto Alegre. Eu, inclusive, uma outra curiosidade na minha vida, eu fui na inauguração do Beira-Rio, Internacional 2, Benfica 1, dia 4 de abril de 1969, eu estava presente no Beira-Rio para poder assistir um grande jogo de futebol. Meu irmão me convidou, nós morávamos no interior,
E assim começou. A gente tem simpatia pelo Santos, vinha a Porto Alegre como pessoa curiosa para conhecer o Beira-Rio, que é um estádio muito bonito, por sinal. Sim. Agora, o futebol de mesa que teve grande influência na minha vida como torcedor do Santos e gostar do Santos desde muitos anos atrás. Uhum. Quanto aos jogos do Pelé, eu vi 3 aqui em Porto Alegre. Os 2 primeiros eu consegui falar com ele no hotel e o terceiro eu consegui ganhar a camisa do Rei, que é uma história realmente que eu já te relatei, eu vou ter prazer de contar novamente caso o amigo Claro. precise de informações. Claro, vou querer sim, vou querer. O nosso internauta que está acompanhando vai querer saber dessa história. Então vamos lá. Você foi assistir o jogo do Santos, você já tinha assistido 2 partidas do Santos de Pelé. Você lembra os anos, não? Olha, eu vou chutar, mas é mais ou menos em 67, 69 também, que eu Bom, vim 67 e 69, o Brasil já era bicampeão mundial, o Santos já era bicampeão mundial, já era bicampeão da Libertadores, já era pentacampeão brasileiro, ou seja, o Santos era uma máquina, né? Naquela época. É verdade. Eu vi jogar Cláudio no gol, vi Carlos Alberto Torres, vi José Maria Ramos Delgado, vi Djalma Dias, que é o pai do Djalminha, vi Rildo, vi Clodoaldo Tavares Santana, vi Brecha jogar, vi Manuel Maria jogar, vi Toninho Guerreiro, que para mim foi o maior centroavante que eu vi jogar na minha vida. Eu vi o Toninho em São Paulo uma vez numa oficina mecânica que trabalhava no bairro da Lapa, uma coisa que eu nunca vou me esquecer na minha vida, né? Antônio Ferreira, é o nome dele. E vi Edson Arantes do Nascimento e simplesmente Jonas Eduardo Américo, o Edu, conhecido para os próprios, né? Eu vi esse time jogar no Olímpico, vi 2 vezes e uma vez também. A gente, de repente, teve essa satisfação de, no hotel, conseguir arrumar a camisa do Rei em troca de 2 botões que eu estava me desfazendo porque eu já não estava com tanta vontade de praticar esse esporte na capital. A gente estava com vida nova, eu estava fazendo praticamente 18 anos de idade, e a gente já não tinha mais aquele hábito de jogar futebol de mesa no interior, como tinha prazer com os amigos, né? Sim. O meu irmão nos trouxe de Cachoeira do Sul para cá, a gente começou vida nova aqui em 71, e 72 foi o marco, né? Que eu fui no Olímpico, o Santos perdeu de 1-0 o jogo, mas eu ganhei a camisa do homem lá no hotel, um lugar que nem praticamente existe mais hoje em dia, porque foi leiloado, né? Simplesmente o hotel desapareceu de Porto Alegre, coisa que me entristeceu muito também. Entendi. Mas me conta essa história desde o início aí. O Santos ia jogar contra o Grêmio, e você tava com esses botões aí, e você queria porque queria... vou lá ver se eu consigo falar com o Pelé. Foi isso, né? E aí você levou um presente para ele. A gente estava na lancheria, né, uma lancheria pequena, estava começando vida nova na capital, e eu fui até o hotel depois do jogo, né, o Santos tinha jogado no Olímpico, aí eu fui até o hotel sem ninguém tomar conhecimento, eu estava parando de jogar botão mesmo, não tinha mais interesse, aí peguei os 2 atletas meus que eu julgava serem os mais importantes, né, o Brecha, que já faleceu, ele era irmão do Brida, jogou no Juventus da Rua Javari, um grande jogador de futebol também. Peguei esse botão, peguei o Pelé, evidentemente, e peguei os meus campeonatos, que a gente chamava de lista, ou tabela, como se diz hoje, porque naquele tempo não tinha apresentação com medalha, troféu, que hoje em dia é muito comum. A pessoa participa de uma competição e ganha um troféu, ganha uma medalha, melhor ataque, essas coisas que tinha. Eu peguei as tabelas, tinha mais de 100, inclusive. Claro que teve torneios lá pequenos, lá de 3, 4 participantes. Eu ganhei muitos deles. Eu era uma pessoa que me dedicava muito ao futebol de mesa. Peguei essas tabelas e os 2 botões e fui me dirigir até o hotel depois do jogo, né? O Santos voltou. Aí o Pelé me prometeu que ia me dar pela 3ª vez já a camisa famosa, né? Aí eu consegui ganhar. Ganhei a camisa lá e voltei. Agarrei na mão, desci uma escadaria aqui no centro da cidade, eu moro no bairro próximo, e vim me dirigir até a lancheria. E quando eu cheguei ali, era uma lancheria pequena, tinha uma pessoa sentada lá que perguntou para mim assim, e aí, conseguiu, guri? Falou bem assim para mim, né? Consegui, tá aqui, ó, tá aqui a camisa, ó. O cara pegou uma nota, tia, eu estava explicando isso ontem, inclusive, uma nota de 500 reais não,
500 mil cruzeiros, ou coisa assim, coisa que dava 4 salários mínimos na época. Imagina a inflação que era e o dinheiro que era isso, né? Chegou e ofereceu para mim assim, eu falei para ele, digo, não, senhor, muito obrigado. Peguei, entrei e guardei. Bom, aí peguei, fiquei satisfeito, né? Eu cheguei no outro dia, naquele tempo não tinha esse sistema de aviação voar no mesmo dia, tinha que aguardar o outro dia, década de 70, imagina, né? Uhum. Aí o meu irmão, indignado, ele tinha o time do Palmeiras, tempo do Dudu, Ademir da Guia, Servilho, aquele pessoal todo do Artime, jogadores da década de 70 lá, que se enfrentavam comigo, parava a cidadezinha de Cachoeira do Sul, né? Porque era um clássico Santos e Palmeiras, né? Sim. Aí meu irmão falou assim, cara, tu foi lá, tu deu os botões para ele? Eu digo, dei os botões, dei as minhas tabelas, meus campeonatos, as minhas conquistas, porque eu estou parando de jogar botão, não tem mais ambiente para jogar botão, ganhei a camisa e dei os botões para ele. Ah, não, mas nós vamos lá, no outro dia de manhã cedo, meu irmão pegou e foi comigo até o hotel, criatura. Foi comigo assim, indignado, mas olha, bufando, coisa de 1 quilômetro mais ou menos a pé. Lógico, eu não levei a camisa, evidentemente, aquilo ali vai ficar na eternidade para mim. Aí eu peguei e fui com ele lá, conheci o Pelé, chegamos lá na portaria, pedimos para falar com ele, o Santos estava tomando café, ele ia embora, parece que ao meio-dia, no voo para São Paulo. Aí o Pelé estava ali, pegou e subiu lá em cima, através das informações que o meu irmão pediu encarecidamente para que ele pudesse devolver os botões que faziam parte da vida do futebol de mesa, relacionado à infância. Fazer uma explicação. Eu estava atrás de uma pilastra lá, que eu já passei depois de alguns anos lá, entrei naquele hotel só para me lembrar disso aí. Até hoje eu não consigo entender como é que pode ter acontecido isso na minha vida, né? Aí eu peguei, estava atrás de umas pilastras, Vanderlei, aí eu estava envergonhado, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Pelé, vai fazer o rei devolver o presente? Pô. Imagina a vergonha, né? Um guri com 17 para 18 anos de idade, um pirralho, homem de 2 metros de altura, pirralho, imagina a cena. Aí o Pelé subiu, estava tomando café, terminou o café, ela subiu, pegou ele não trouxe as tabelas juntos, né? Porque aí seria demais pegar papel ainda de competições relacionadas ao Santos Futebol Clube e suas conquistas lá no interior do estado, na década de 60. Né? Aí o Pelé trouxe e devolveu para o meu irmão. Né? Meu irmão pegou assim, como se pega uma coisa fora do comum na vida, né? Agradeceu o Pelé, eu peguei Apareci também, assim, e tal. Mas assim, eu tava, sabe, uma pessoa sem jeito para coisa, sabe? Era o meu caso naquele momento ali. Eu não sabia o que fazer na vida, sabe? Cidade grande, coisa nova, Pelé, Santos Futebol Clube, futebol de mesa, tudo junto ali, né? Bom, chegamos, descemos uma escadaria que tem aqui, é um viaduto antigo, muito preservado aqui em Porto Alegre, um dos mais antigos que tem na cidade aqui. Desci uma escadaria, pô, meu irmão xingando, comentando, não te desfaz mais disso, pelo amor de Deus, nunca na tua vida, não sei o que mais lá. Aí eu peguei e fui embora. Terminou aquela história ali, mas eu fiquei assim, né, entendendo como é que pode ter acontecido aquilo ali. Às vezes o cara fica pensando que muito a gente vive hoje em dia numa história tão incrível como essa, sabe? Os botões estão comigo até hoje e vão ficar eternamente comigo. Brecha e Pelé para a posteridade da minha vida. Que legal, rapaz. Que coisa interessante. Bom, você não deve ter dormido aquela noite, né? Primeiro que você pegou a camisa do Pelé, eu queria que você mostrasse aí agora o teu quarto aí, a camisa que você ganhou do Pelé e os botões que você deu e depois tomou de novo do rei. Tá aí a camisa. Aqui tá a camisa do Pelé, distintivo, direitinho, tudo bordado, bonito, não é essas coisas de estampa hoje em dia. Aqui atrás está o número do rei, direitinho, número 10. Tá. E aqui estão os 2 atletas famosos, Pelé com distintivo, direitinho, e o Brecha, número 8, né? Botões assim que eu tenho como coisa assim inacreditável da minha vida, né? Então são coisas assim que a gente guarda de recordação. Aqui está o restante do... Se quiser ver, eu posso botar ele em cima da camisa, fica a teu critério.
Aqui está a escalação do time, está o Rodolfo Rodrigues, primeiro goleiro transparente da história do futebol de mesa. Eu não botei o Cláudio, porque o Cláudio tinha falecido, e o Rodolfo Rodrigues foi uma coisa assim realmente impressionante, né? Aqui está Carlos Alberto Torres, falecido, capitão do Tetra, do Tri, desculpa. Do Tri. Aqui José Maria Ramos Delgado, também falecido, jogou no Racing da Argentina, o Santos contratou, para mim foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Uhum. Aqui Djalma Dias, pai do Djalminha. Tá conseguindo ver direitinho? Estamos vendo, estamos acompanhando aqui. E aqui o Rio, do Pernambucano, que está vivo. Da nossa defesa aqui, tirando o goleiro, Rodolfo Rodrigues, que eu não tenho notícia, só o Rildo está vivo, os outros já faleceram, né? Sim. Carlos Alberto Torres, José Maria Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo. Meio de campo aqui, um tricampeão do mundo, Clodoaldo Tavares Santana, sergipano por nascimento, jogava ao lado do Brecha, nesse time meu do Pelé aqui, Clodoaldo Tavares Santana e Brecha. Manuel Maria, português, que jogou no Santos. Aqui é um centroavante, porque o Toninho tinha falecido, mas simplesmente eu estou homenageando aqui Sérgio Bernardino, pessoa que eu conheci na Vila Belmiro, nosso querido Serginho Chulapa. Esse botão aqui é uma relíquia na minha vida também. Já ofereceram fábulas de dinheiro aqui por ele. Aqui o Pelé, que era o terceiro homem do meio de campo, mas naquele tempo você jogava com 2 homens, hoje se bota meia dúzia no meio de campo, né? E aqui Jonas Eduardo da América, um botão extraordinário também meu. Aqui a minha ficha, aqui meu mascote. E aqui a nossa parafina, que a gente chama de massagista, né, para poder jogar botão. Entendi. Ali está o meu vestiário, coisa que vai ficar na eternidade para mim. Camisa de Edson Arantes do Nascimento e o meu time de botão que ficou na história. Aquele jogo que eu mandei para você lá era feito com esses botões aqui, inclusive, quase brigavam para vir aqui em casa para jogar essa partida, né? É mais ou menos isso. Bom, e aí eu estou vendo aqui que você tem os vestiários, você tem aí os times, né, as escalações e tudo, e você tem vários artigos do Santos Futebol Clube, e você tem camisas novas, inclusive, do Santos, né? Não é bem nova, é no tempo da Bombril, porque como eu te expliquei, aqui em Porto Alegre a gente tem dificuldade em encontrar, e eu sou um homem alto, né, então a gente tem muita dificuldade em encontrar número grande, e quando encontra não tem, assim, tanta vontade para comprar, porque, eu não sei, as camisas são pequenas, sabe? Aquelas ali, comprei as 2 na Vila Belmiro, para você ter uma ideia, que nem eu te expliquei, né? Essa aqui de 2002, que são 90 anos do Santos, e aquela lá 2005, quando eu fui na Vila Belmiro, né? Comprei lá no próprio local lá, camisa grande, bonita, preta e branca, manga comprida e manga comprida, hein? Que essa é difícil. GG, que é o meu tamanho, né? Porque eu sou um homem alto, então a gente precisa ter o nosso uniforme. Agora são já antigas, né? Tempo da Bombrila. Eu quero comprar, eu te falei, uma branca para mim grande, né? Aqui está o destino da CBF, quando o Santos ganhou o heptacampeonato, né? 2002. Uhum. E ali o pentacampeonato. Aliás, desculpa, o octacampeonato de 2005, 2004 ganhou, em 2005 eu fui na Vila Belmiro. Né? Legal. Aqui são botões antigos, todos eles já se aposentaram, que ganharam competições. Aqui, por exemplo, o octacampeonato meu, aqui o hepta, aqui o time do Pelé. São botões, aqui tem outro vestiário também, tudo relacionado ao Santos Futebol Clube. Botões antigos, botões muito bem guardados aqui, todos eles representando o Santos. Pode reparar que todos eles têm o uniforme do clube, tempo da Unicor. Aproxima um botãozinho desse perto do celular, só para a gente ver de pertinho. Claro. Por favor. Tá bom assim? Pode aproximar mais. Opa. Aqui são troféus que eu tenho desde 82. Tem muitos com símbolo internacional, porque nós jogávamos muito no Gigantinho, né? Sim. Aqui está o mascote do Santos Futebol Clube. Ali estão os troféus. Aqui está o último que eu ganhei naquela sede que eu mandei aquele videozinho para ti. Primeira Copa Anglicana, realizada numa igreja aqui perto de casa.
Eu ganhei esse aqui em 2017, foi a última vez que eu joguei competição ali. Teve um campeonato que eu fui campeão, ganhei o troféu aqui, Copa Anglicana. E esse aqui Legal. também é um troféu realizado na igreja ali, que eu fiquei em segundo lugar, porque eu me recusei a jogar a final lá, porque teve mudança da regra em última hora lá, dos pênaltis baiano lá, que eu não concordei. Simplesmente entreguei lá o troféu para a pessoa no final, porque foi mudado o regulamento. Terminei em segundo lugar, invicto, porque, na verdade, fizeram uma bobagem, né? De repente, mudar um pouco a regra lá, coisa que eu não concordei. Se eu soubesse esse regulamento no início, eu não teria botado o time do Santos em campo, né? Mas, no fim, a gente participou direitinho lá e ficou em segundo lugar como recordação, que não deixa de ser uma boa conquista também. Né? Sim, claro, claro. Aqui o quadro do Santos da Libertadores, tricampeonato. Coisa que a gente tem muito prazer também em deixar aqui no nosso quarto direitinho. Uhum. E você... que a gente guarda... Oi? Quando você chegou, não tiraram não a foto tua junto com o Pelé? Não cheguei a tirar, porque naquele tempo a gente não tinha tanto recurso, né? E é uma coisa que a gente, de repente, não tinha assim, tanta oportunidade. E eu já fiquei muito contente por ter visto o Pelé 3 vezes jogar em um jogo de futebol e também falar com ele no hotel. Então, é uma coisa que para mim me deu prazer e satisfação já. Fiquei muito contente. Uma coisa que a gente assim não vai esquecer nunca na vida, né? Uma coisa que até hoje o pessoal brinca comigo. A minha camisa, que nem eu te falei, a camisa do Pelé, eu não botei autógrafo, porque eu fui um cara na hora ali, muito consciente. Eu estava com 17 anos e meio e não pedi para colocar com camisa azul, nosso troféu no nosso manto, mas eu tenho o meu autógrafo relacionado ao Pelé dele, inclusive, que ele deu para mim nesse dia que eu ganhei a camisa, que está nos meus álbuns de fotografia guardado lá. Eu não tenho mais aberto meus álbuns lá, porque eu fiquei assim um pouco preconceituoso com o negócio da minha mãe ter morrido, né? Com 90 anos de idade, e eu morei com ela desde o dia que eu nasci. Então, é uma coisa que eu não abri mais aqueles álbuns, mas se o amigo precisar algum dia, eu vou abrir o álbum para mostrar o autógrafo de Edson Arantes do Nascimento com o maior prazer. Eu não botei na camisa, eu não me arrependo 1%, apesar de ter levado muita crítica aqui em Porto Alegre de amigos meus que perguntaram por que eu não fiz. Eu expliquei que o manto do Santos Futebol Clube é branco e a caneta era azul, então eu ia estar manchando. Essa camisa foi lavada 2 vezes na vida pela minha querida mãe que faleceu. Olha só, que coisa, hein? Que coisa. Olha, que história, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você me contou essa história, você estava falando da questão de regras aí. Você disse que aí no Rio Grande do Sul tem uma regra de futebol de botão que é diferente de São Paulo, diferente de outras coisas. O que muda? Aqui, por exemplo, tem a regra gaúcha, que se pratica. Eu até tenho a oportunidade de te mostrar aqui as nossas goleiras. Eu tinha me esquecido de botar na minha cama aqui. Essa aqui é a nossa goleira. Sim, opa. Que é o gol. Que é o gol que a gente chama. Agora tá bom. Isso. Aqui. Tudo bem, estamos vendo aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem... Não, a goleira, na verdade, é assim, ó. A goleira está aqui e o goleiro fica deitado, entendeu? O goleiro está aqui, ó. Vou botar esse time do Santos para você ter uma ideia aqui. Então, são coisas assim que a gente, de repente, tem uma goleira pequena, entende? Uma goleira que não é grande, diferente da regra paulista, a regra baiana, que as goleiras são grandes, são altas, e o goleiro joga de pé. Aqui na regra gaúcha, o goleiro joga deitado, entendeu? Aqui, por exemplo, tem impedimento, tem falta técnica, tem um jogo muito disputado aqui. Aqui 1-1, 2-1 é placar normal. Aqui 0-0 dá muito também. E aí, voltando àquele troféu de vice lá, que eu fiquei em segundo lugar porque eu quis, tem os tal de pênalti baiano que inventaram de botar o jogador... Imagina coisa ridícula no futebol. Eu vou criticar aqui a regra brasileira, porque é uma coisa real. Isso foi um dos motivos de eu ter parado de jogar a 1 quadra da minha casa, nesse local, que quando eu voltei a jogar, 15 anos depois, eu fui campeão, para ter uma ideia do nível, né? Mas, aí nesse segundo lugar que eu fiquei ali, voltando a um tempinho atrás, eu não quis bater, porque o cara resolveu mudar lá o regulamento no último instante. Tinha que botar o botão que fosse bater pênalti na marca divisória do campo. Não é perto da grande área para poder dar 2 passinhos ali, bater.
sem problema nenhum. Inventaram essa bobagem aqui, eu achei uma grande besteira isso aqui, de botar o botão no meio do campo e dar-lhe uma porrada em direção à bolinha. Aí, de repente, se quebrar o botão, azar do goleiro, né? Azar da pessoa, vai ter que mandar fazer um outro botão, porque isso aqui tudo é material antigo, material chamado galalite, que é um material extinto. Inclusive, tem uma história também minha aqui incrível. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui da fábrica, da rodoviária até a fábrica, sem conhecer absolutamente nada de Porto Alegre, para comprar botões que eu tenho nesse time do Santos Futebol Clube aqui. Eu conheci a fábrica sem conhecer Porto Alegre, para ter uma ideia. Né? Nossa, então, são coisas assim que a gente, de repente, envolve no futebol de mesa que me dá prazer. Agora, por outro lado, está muito burocrático aqui, sabe? Tem muita bobagem. Aqui tem bastante sede. A maioria joga a regra gaúcha, mas está entrando essa brasileira, está entrando outros tipos de regra, que eu não tenho nada contra, nunca joguei. Vou sempre jogar. Já joguei a regra do passe, que era a regra que o meu irmão me ensinou, que é uma regra bonita também, uma regra assim mais simplesinha, comparado com a regra gaúcha, que é uma regra mais experiente. Aqui o bicho pega e, olha, teve jogos aqui que marcaram história na minha vida, né? Então são coisas que a gente, de repente, assim, relaciona a nossa intimidade com o futebol de mesa. Né? Maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta. O Santos perdeu uma Libertadores recentemente aí para o Palmeiras, mas enfrentou o Grêmio nas quartas de final. O Santos era um time que ninguém dava nada para o Santos, e o Santos pegou a LDU, todo mundo falou que a LDU ia desclassificar o Santos eliminou a LDU. Foi o único brasileiro a vencer a LDU lá. Aí o Santos foi pegar o Grêmio. E aí já foi aquela... o Grêmio é um time copeiro, o Santos não vai aguentar o Grêmio, não sei o quê, não sei o quê. Você morando em Porto Alegre, acredito que você mora em prédio, né? Sim, apartamento. É difícil. Apartamento. Aí, ou você está do lado de um gremista ou de um colorado. Como é que foi o dia do jogo? O primeiro jogo que foi 1-1, né? E depois o jogo de volta, que o Santos com 9 segundos já fez um gol e o time do Grêmio não viu a cor da bola aquele dia. Como que foi? Foi muita festa? Olha, eu vou te contar uma coisa assim para te ter uma ideia da minha vida. Jogos contra a Grêmio Internacional aqui, para mim, é a Copa do Mundo, né? Para mim é coisa assim que realmente, para mim é céu ou inferno, porque eu já arrumei inimizade, já arrumei assim, pessoas que não gostam de mim, pessoas que não se dão comigo, gente que de repente ficou brava comigo, coisas assim. Eu tenho amigos colorados que quando o Grêmio jogava contra o Santos faziam festa comigo aqui em casa. No rebaixamento do Internacional, teve um gremista aqui em casa que eu vou te dizer, o cara vibrava mais do que eu aqui. Claro, tem os motivos dele, mas eu fiquei muito contente porque quando o Santos perde para esse time daqui, para te ter uma ideia, eu fico assim em depressão, eu fico muito abalado, eu fico muito assim triste mesmo, entende? Imagina. Agora, o Santos não ganhava do Grêmio há muito tempo, até andou tomando uma goleada na Vila Belmiro. Teve um amigo meu que é de Bagé, cidade histórica aqui do estado, que ele pegava no meu pé, né? Vivia me apurrinhando, vinha aqui em casa, amigo meu, me mandava mensagem, essas coisas assim. Agora, o Santos perdeu de goleada na Vila Belmiro, ele estava viajando para Bagé, ele contava essa história aqui em casa. Voltando agora esse jogo fantástico de 4-1 na Vila Belmiro, foi o troco que eu dei nesse cidadão, né? Porque o cara realmente teve que me aturar aqui por mais ou menos umas 2 semanas e meia aqui, para ter uma ideia. Porque eu comemorei tanto aquele jogo, mais pela rivalidade que eu tenho contra esses clubes daqui, do que propriamente assim por ganhar um jogo de futebol qualquer, sabe? Por incrível que pareça, eu tenho mais rivalidade com o Grêmio Internacional do que contra o Corinthians, sabe? Porque o Corinthians é meu inimigo número 1, evidentemente, eu sou anticorintiano. Agora eu tenho amigos que lá em Cachoeira do Sul, que eram cobaia nossa lá, minha, do meu irmão, que se chamam o cara do Corinthians, lá que não ganhava nada na década de 60, ficaram 22 anos e meio na fila. Tem até musiquinha de 74 lá que os caras fizeram, 20 anos sem ganhar nada, essas coisas aí. Claro, as coisas mudaram, né? Agora, eu, sinceramente, aqui do meu lado, eu moro em apartamento de fundo aqui, faço a minha comemoração. Tem uma amiga minha aqui no prédio que é colorada, até ela estranha, às vezes, pelos berros que eu dou aqui. Agora, realmente, no tricampeonato brasileiro que o Santos, o tricampeonato brasileiro que o Santos ganhou, foi uma coisa realmente assim que eu extrapolei, né? Assim como agora, quando perdeu para o Palmeiras, eu fiquei arrasado, a gente comemora aqui de uma maneira totalmente diferente, porque aqui tem 2 campeões do mundo também, então tem que levar por esse lado. Agora eu já fui mais assim de me extrapolar, hoje eu sou um cara mais civilizado, mas eu tenho meu lado sentimental, tenho meu lado crítico,
Mas aqui em Porto Alegre, 50 anos comemorado, agora dia 15 passado de março, que eu vim embora do interior com meus pais, eu aqui tenho pouquíssimos amigos, viu? Não é só por causa de futebol, não, por outros motivos também. Muito bom, muito bom. Ô, Hélio, cara, eu queria agradecer a sua participação aqui, o seu tempo, agradecer pela sua insistência, desculpa porque a gente começou a conversar no final do ano, foi bem naquela época do Santos Libertadores, aquela coisa, a minha vida estava meio corrida aqui, e eu já tinha esse projeto em mente, falar que eu tivesse projeto, eu vou falar com o Hélio. E deu certo que a gente conseguiu trocar essa ideia agora, e você nos enriquecendo com essa tua história maravilhosa aí. Se você tivesse condições de encontrar com o Pelé hoje, você entregaria os botões para ele de novo ou não? Olha, tia, sinceramente eu ia pensar nisso aí, porque isso aqui eu tenho testamento já, de quando eu for embora, quem me levar para o cemitério, fazer alguma coisa assim meio idiota, falando com essa pandemia, nessas coisas, né? Mas esses botões que eu tenho, que eu mostrei do time do Pelé, os outros não aqui, que eu tenho aqui 18 times de botão aqui, que são, na verdade, 17 normais, vamos dizer assim, que ganharam competições. Enfim, eu estava em atividade, tenho aqui uns meia dúzia de times que estão em atividade, ainda, apesar de estar parado agora. Agora, o time do Pelé e a camisa do Pelé vão embora comigo, né? Com o testamento já feito. Né? Isso aí é uma coisa que eu não vou mudar, não me convence. Assim, já recebi proposta para vender a camisa, a resposta é não. Não Imagino, vou mudar, cara. Não tenho por que mudar. Então é uma coisa que vai ficar eternamente comigo, porque essa história, eu esqueci de te falar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está relacionada. Aqui, eu vou botar melhor. Aqui, que eu... Consegue ver, Madelene? Não, a gente dá um jeito aqui. Pode mostrar aí. A revista, né? Não, eu vou mandar as fotos para ti também, direitinho. Isso aqui Sim. É um livro de futebol de mesa, Loucos por Futebol de Botões, feito pelo meu irmão. Olha só que legal. Meu irmão que me ensinou a jogar botão lançou esse livro. Ele está vendo aqui em Porto Alegre. Eu não vou fazer propaganda, mas está aqui. Não, mas depois você me passa o endereço que eu coloco no vídeo aqui, a descrição do vídeo. Vou botar direitinho a reportagem aqui que teve filmado. E aqui na revista, né, que aparece mais visivelmente aqui, eu acho. Sim. Aqui está o título, ó. Isso aí você vai me mandar fotos também, a gente vai colocar aqui. O gaúcho que parou o Pelé, tá aqui até a manchete minha aqui, foto minha com o time do Pelé e a camisa do Pelé. Teve uma pessoa aqui da imprensa que fez reportagem comigo, então uma coisa que a gente, assim, fica agradecido por isso, né, que foram momentos realmente da minha vida que a gente não esquece, relacionado a futebol de mesa, Santos Futebol Clube e Edson Arantes do Nascimento, né. Esse time do Pelé aí... Assim, fica muito contente, né? O time do Pelé, que você falou de futebol de botão, ele ganhou quantos títulos aí? Não, na verdade, esse time aqui participou, ele jogava na regra do passe, que é a regra que o meu irmão criou aqui em Porto Alegre, criou lá em Cachoeira do Sul, não foi em Porto Alegre. Aqui foi o complemento, que agora não tem muitos adeptos, porque ele andou querendo mudar alguma coisa. Meu irmão é tipo o professor Pardal, ele gosta de inventar algumas coisas, e ele mesmo conseguiu... Não digo terminar, mas conseguiu botar assim um pontinho meio crítico na regra dele, que ele criou, repito, é uma regra dele exclusiva, entendeu? Então, esse time do Pelé aqui ganhou várias competições lá em Cachoeira do Sul, aquelas famosas listas que eu dei para o Pelé no hotel, e aqui em Porto Alegre também ganharam várias competições, dos 12 títulos, tá aqui até um dizer que eu botei aqui, Peixe, 12 títulos em clubes, que eu considero quebrado de botão aqui em clubes. Eu já ganhei em fundo de quintal, já ganhei esse aqui da igreja, que eu considero também um torneio, não é título. Título para mim é clube, é internacional, é Grêmio, associações que tiveram aqui. Então, aquele videozinho que eu mandei lá sobre o jogo do Pelé, que aparece uma pessoa que trabalha hoje em dia no Sport TV. Então, é uma coisa que a gente foi gravado aqui numa TV que não existe mais aqui em Porto Alegre. Ele trabalhava aqui, o Moreno, o nome dele. Eu não sei, o primeiro nome eu me esqueci agora, parece que é Moreno o sobrenome dele. Tem reportagens, tem vídeo, tem coisa assim que a gente tem tudo guardado. E respondendo a tua pergunta, o time do Pelé que ficou famoso nessa regra. Então, enquanto que da regra gaúcha, esse time não jogava mais, porque os botões já estão... Tem muito assim que a gente chama de dente, botões assim meio quebrado embaixo, sabe? Mas ela andou bola. Aliás, outra característica minha, se tu permite ainda falar sobre futebol de mesa aqui, é que eu sou o único cara, a única pessoa humana aqui em Porto Alegre que não fura os botões no meio. Ele não tem um furo saído de cima até embaixo, que
muitos intelectuais de Almeida que chamam que é para botão ficar onde a pessoa quer. Isso, para mim, se chama inoperância, se chama inabilidade. A habilidade é quem faz o botão chegar onde tem qualidade para chegar. Repito, eu sou o único aqui em Porto Alegre que eu conheço que não fura botão. Porque aquela minha ida à fábrica de futebol de mesa, de futebol de botão que tinha aqui em Porto Alegre, que eu encontrei sozinho, não existe mais a fábrica, eu comprei botões lá feitos sem furo nenhum. Pode reparar, o botão meu não tem furo nenhum aqui embaixo. Não tem furo nenhum, tá? É um botão intacto. Aqui está o Clodoaldo, tricampeão do mundo, pentacampeão, tricampeão mundial sergipano, lá que o Santos tem muito prazer em ter na vida como jogador de futebol. Então, são coisas assim, de repente, que a gente guarda na memória, né? O futebol de mesa é uma coisa que me deu muito prazer na vida, mas a gente está um pouquinho parado. Eu pretendo voltar aqui se tiver profissionalismo no futebol de mesa. Caso contrário, vai ser difícil eu voltar, viu? Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Hélio? Queria agradecer de coração mesmo a sua participação aqui. Engrandeceu aqui um quadro falando sobre futebol de botão, sobre o Santos. Tem tudo a ver. Obrigado mesmo. Valeu pela história. Estou à disposição aqui. Quando tiver mais histórias, só fazer contato e a gente conta de novo, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Vanderlei. Agradeço de coração. Eu sou teu fã. Vejo as lives seguidamente, com derrota, com vitória, com empate que o Santos tenha na vida. Ontem eu sofri bastante. Foi um jogo difícil. A gente nem comentou sobre isso hoje, porque a gente estava falando de outras coisas, mas o time está se renovando, as pessoas, de repente, alguns criticam, outros não, cada um tem a sua opinião, tem que ser respeitada. Agora, o Santos está se reestruturando, o Santos fez uma campanha brilhante ano passado com o Alex Estiva, o Cuca. Então, são coisas assim que a gente tem que deixar marcado na vida, sabe? A gente tem que ser desportista, saber torcer, gostar do clube, coisa que, de repente, muitas pessoas não fazem. Agora, eu tenho um pensamento diferente, eu moro numa cidade aqui afastada, mas a gente tem por meta, assim, sempre gostar do Santos, né? Gostar do clube e vou morrer com essa minha opinião. É uma coisa que a gente vai ficar eternamente gostando do nosso querido Santos Futebol Clube. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Isso é verdade, obrigado. É o nosso hino de toda a verdade mesmo. Até a próxima, tchau, tchau. Esse mais um quadro do Memórias de um Santista com Hélio Seibert, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Até a próxima, tchau, tchau.